Após 3 anos e 2 meses sendo a principal voz jurídica do Estado do Rio de Janeiro, hoje a gente vai poder conversar e conhecer em primeira pessoa a trajetória de um dos nossos maiores nomes aqui do direito do Rio, e até do Brasil, meu querido amigo Bruno Dubê, eterno procurador-geral. Bom, Bruno, obrigado por ter topado aí, achar um tempinho nessa agenda para a gente conversar e inspirar o pessoal. Bruno, meu irmão, a primeira coisa que a gente realmente conversa, né, é lembrando daquele primeiro discernimento nosso de por que fazer direito. Queria saber de você, por que você foi para a área jurídica, se era algo da família, se foi um projeto pessoal? Bom, a minha história com direito não é convencional, família de médico, e minha mãe professora de alfabetização, meu pai médico, urologista, saudoso pai. E naquela época, acho que a minha geração não pegou esse momento atual que a sociedade vive, que você pode ser qualquer coisa. Mas as carreiras eram medicina, engenharia, direito ou economia. Não podia sair daí. E eu, por falta de opção, ou falta de conhecimento, tenho 2 primos que são advogados, mas eram muito jovens na época que eu fiz vestibular, acabei optando pelo direito por falta de opção para entender o mercado, o meio jurídico, entender como é que funcionava a estrutura jurídica do país. E no meio do caminho eu acabei me apaixonando pelo direito público, a partir de uma palestra do hoje ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que à época era procurador do Estado. Então fiquei apaixonado pelo direito constitucional, pelo direito público. E a partir daí, no meio da faculdade, eu comecei a estudar os autores da PGE, consagrados em direito administrativo, mais especificamente, e decidi tentar a sorte, tentar fazer um concurso público para procurador do Estado. Vamos passar por tudo isso. Mas me conta, o colégio que você estudou foi qual? Estudei no Colégio Teresiano, na Gávea. Na Gávea, tá. E aí depois foi fazer faculdade E aí eu fui fazer faculdade na Universidade Cândido Mendes. No centro? No centro. Eu acho que eu não sabia estudar. Se tivesse tido o José Roberto Melo Porto lá atrás me ensinando a estudar, eu teria talvez tido mais facilidade na vida acadêmica, até mesmo profissional. Eu tinha disciplina para ficar horas de estudo, mas eu não tinha métodos de estudo. Então foi um período difícil para mim. Aí entrei na faculdade, aí no primeiro, segundo ano ainda meio perdido, sem saber o que fazer. E aí, como eu falei, no terceiro ano eu comecei a fazer um estágio, a viver um pouco das mazelas e das delícias do Fórum Principal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Escritório? História de advocacia, era o estagiário, história do Márcio Schivenato, que era chefe do escritório modelo da UERJ. E ali foi uma escola para mim que eu comecei a entender como é que funcionava a estrutura do Poder Judiciário. E aí comecei a optar por estudar, me dedicar mais ao estudo do direito público. E foi uma paixão, assim. Quando é que você começou a pensar se ia advogar ou fazer concurso? Então, a gente viveu lá no final da década de 90, início dos anos 2000, ali um boom de concursos públicos. E eu tive algumas experiências meio traumáticas no exercício do estágio que me levaram a optar pelo concurso. E eu tinha muita vergonha de falar em público, tinha dificuldade de falar em público, tinha medo de falar em público. E hoje eu tenho só um pouquinho de frio na barriga, mas eu optei no primeiro momento para fazer concurso para delegado da Polícia Federal, porque não tinha a prova oral, a temida prova oral. Então, mas no meio do caminho foi um fogo de palha, porque na verdade eu estava apaixonado pelo direito público, era o que eu queria, e passei a estudar exclusivamente para a Procuradoria-Geral do Estado. Isso durante a faculdade? Isso no final do terceiro ano, na Universidade Cândido Mendes, aquele sistema, peguei a última turma do sistema de seriado, né, que é um sistema anual, como se fosse um colégio, né, não tinha aquele negócio de crédito, não ficava perdido fazendo créditos e disciplinas, era mais fácil do ponto de vista de organização. E aí no final do terceiro ano eu decido estudar para concurso, mas eu não sabia se eu ia conseguir estudar o que tinha para estudar e se eu ia conseguir ter método de estudo. Mas o método é a constância, pô. Exatamente. Aí eu me dediquei no primeiro período do quarto ano a estudar sem ninguém, só para a faculdade.
E aí a experiência foi magnífica, eu era muito disciplinado. Estudei muito pelos livros do William Douglas para aprender. Era o Zé Roberto Melo Porto da época, era o que tinha no mercado. Era bem melhor. Era o que tinha no mercado, meu amigo, hoje amigo William Douglas. E aí eu desenvolvi um método de estudo e o mais legal é que eu gostei do processo. Eu gostei de pagar o preço, eu gostava de estudar. Chegava sexta-feira à noite, 11 horas da noite, preparava o material, o lanche. No dia seguinte, para ir para a biblioteca passar o dia inteiro, 12 horas de estudo. E na biblioteca? Você me contou uma vez que você deu uma moralizada na biblioteca. Né? Essa história é curiosa. A Universidade Cândido Mendes, a biblioteca era quase uma extensão do centro acadêmico. As pessoas iam para lá para conversar, pra bater papo, para namorar. E primeira vez que eu fui para a biblioteca, eu já estava matriculado no curso Glioche, na Tijuca, eu e meu amigo José Felipe, que tinha o estereótipo daquele lutador de jiu-jitsu, meio Vale de Ismail, saradão, cabeça raspada, grandão, orelha estourada. E a gente se deparou com esse ambiente, de a gente querendo estudar, um sol de verão lá fora, a gente querendo estudar e um barulho danado. E aí ele falava para mim, pede silêncio que eu faço a cara feia. E ele ficava em pé de cara feia, como se fosse brigar com as pessoas, e eu pedia silêncio, as pessoas olhavam para ele, que eu ficava ali fugindo no livro. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, a gente moralizou a biblioteca da Cândido Mendes passou a ser um ambiente de estudo, vinham alunos de todos os cursos e universidades estudar lá, porque o local favorecia muito, né? Perto do centro, no centro da cidade, perto do fórum, perto dos órgãos públicos, então vinha gente de tudo quanto era canto do centro da cidade para estudar na Universidade Cândido Mendes. Aí eu fazia o curso Glioche pela manhã, de 8 às 11. Isso já formado? Não, isso no 4º ano. Eu fiz 3 vezes o curso regular do Glioche. É? Na faculdade. Renovou? Na faculdade. E aí para mim era matar ou morrer. Então, era passar ou passar. Não tinha outra opção. E aí ficaram... Quantos anos você estudou para concurso? Você fez outros vários? Eu estudei 4 anos, 2 meses, 11 dias e algumas horas. Porque eu estudei os 2 anos, o 4º e o 5º ano, e depois que eu saí foram mais 2 anos, até a aprovação. É nome até de curso, né? Isso. Até a aprovação. Mas seu estudo era fundamentalmente o quê? Ler livro? Então, eu tinha um método de estudo. As aulas do curso também. Como eu tive o início de faculdade sem muito propósito, eu era deficitário em algumas matérias importantes. Eu me propus a ler os clássicos, um livro por matéria, e eu tinha uma meta de ler 50 páginas por dia do livro e reler as anotações da aula que eu tinha tido no dia. E aí, no início, ainda na faculdade, se eu tivesse conseguido cumprir as 50 páginas diárias, eu tinha o final de semana livre. Se eu não conseguisse, eu tinha que pagar o preço no final de semana. Você teve algum final de semana livre? Não, no início, na faculdade, eu ainda tive. Mas já para o final da faculdade, segundo semestre do 5º ano, eu já estava numa pressão, já fazendo concurso. Aí eu já tinha batido na trave na PG de São Paulo. Passei para a específica, perdi por uma matéria para ir para a prova oral em processo civil. E aí eu tinha uns métodos assim meio kamikazes, assim. Eu, por exemplo, prova da OAB, eu tinha que estudar uma matéria para fazer a específica, né? Sim. A prova de peça. Você fez em quê? Eu fiz empresarial, que era a minha pior matéria, que eu era o mais fraco. Eu gostava de criminal, na faculdade tinha feito criminal, penal tinha ido muito bem, processo penal também. Eu gostava de direito público, era a minha cachaça, era a minha paixão. E direito empresarial era quase nulo. Aí eu falei, vou estudar direito empresarial agora. Fiquei 3 meses estudando só direito empresarial. Melhorei um pouquinho. Comodismo nenhum. Nenhum. Comodismo nenhum. Tô achando, se você for ouvir essa sua descrição toda, o pessoal vai dizer que você é desequilibrado, exagerado. E aí o primeiro concurso então, que você passou foi na PGA do Rio? Não. Eu fui reprovado em 11 concursos. Eu fiz 13. Eu passei nos 2 últimos, para advogado da Petrobras e para procurador do Estado.
E aí, quando me chamaram para a Petrobras, eu já estava empossado na procuradoria. E aí eu recusei o convite. Isso foi quando? 2004. Agosto de 2004. 6 de agosto de 2004, eu tomo posse na PJ do Rio e vou passar por um período em Campos dos Goytacazes, na 10ª Procuradoria Regional, que atuava nas comarcas de Talva, de Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Itaperuna, não? São João da Barra e Campos. Eram os 5. Não, Itaperuna eu passei por um período cumulando Campos e Itaperuna. Tinha um colega que chefiava Itaperuna, ele foi fazer um mestrado ou um doutorado na Inglaterra e faltavam 3 meses para entrar um concurso posterior ao meu. Então eu fiquei 3, 4 meses nas 2 regionais. Foi um período de muita experiência importante na minha trajetória, porque eu conheci o interior do estado. Sim. E advogado no interior era diferente, né? Primeiro porque são menos agentes públicos, você tem uma importância maior. Então, uma Você é cidade... o único procurador lá? Eram 2. Na minha época eram 2. Já teve 3, mas já teve 1, mas normalmente são 2 por regional. Então você tem a figura do prefeito, do presidente da Câmara, do juiz, do promotor, do defensor e do procurador. Então você é meio que uma figura importante. Em Manaus você representa o Estado ali. Exatamente. Mais do que em qualquer lugar. Né? Que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Porque quando vai tudo bem, você tá ali de boa. Quando tá no Você passava a semana inteira lá? Passava a semana inteira. Do início, o famoso TQQ, né? Do estado do Rio de Janeiro. A gente ia terça muito de manhã, pegava um ônibus às 5h30 da manhã, da rodoviária, 9h30 eu estava dentro da regional trabalhando. Eu voltava às vezes sexta, às vezes quinta à noite. E aí eu fui num seminário na Faculdade de Direito de Campos, que é uma faculdade prestigiada, bem conceituada no MEC. Eles tinham um programa de mestrado e doutorado coordenado pelo Leonardo Greco, nosso mestre de processo civil. Ele unia o que havia de melhor entre a pós-graduação da UERJ e da PUC e montou um corpo docente ali super interessante. Eu fui num evento deles e, abusado, jovem, pedi para fazer uma pergunta no final. O reitor da universidade, procurador de justiça, então, Levi Quaresma, me chamou para almoçar depois do evento e aí me convidou para dar aula na faculdade e, consequentemente, me incentivou a fazer o mestrado. E eu fiz o mestrado lá durante o tempo que eu fiquei. Durante o tempo que eu fiquei em Campos, eu aproveitei para fazer o mestrado. Fui orientado pelo Leonardo Greco e voltei para o Rio em 2007, início do governo Cabral, gestão da Procuradora-Geral Lúcia Leia. O Flávio William, nosso amigo, passa a chefiar a Procuradoria de Serviços Públicos, que era o suprassumo, que é o suprassumo da PGE. Para quem gosta de direito administrativo, o departamento, a Procuradoria Especializada de grande importância da Procuradoria-Geral do Estado do Rio. Ele assume a chefia e me chama para ser assistente dele. Então, eu fico 2, 3 meses na Regional de Petrópolis e volto para ser assistente do Flávio, e aí a carreira deslanchou. E aí ficou já direto na capital? Fiquei na capital direto, aí fui... Quanto tempo ficou lá no serviço público? Eu acho que eu fiquei uns 6 anos. Com ele? Sim, aí o Flávio saiu para ser desembargador eleitoral. Aí fica afastado? Não, ele sai da chefia. Entendi. Ele ficou, aí eu passei a ser chefe dele, passei a chefiar a Procuradoria de Serviços Públicos, a chamada PSP, durante o período que o Flávio ficou lá, e depois eu me candidato a presidente da Associação de Procuradores do Estado. Isso quando? Isso foi 2014, agora? 14, 15, 16. 3 anos. O mandato de 2 anos, mas fiquei ali os 2 anos, um período de muita experiência, muito legal, porque eu consegui conhecer os 300 procuradores da ativa.
e os 250 aposentados. Período que eu conheci muito a estrutura da procuradoria, porque eu conversava muito com as pessoas, eu atendia muitas pessoas. Foi um período bem bacana. E depois eu saio... E aí fica afastado? Não fico afastado. Já eu fico em outra área, atuando no núcleo do Detran, que era destinado ao contencioso do Departamento de Trânsito do Estado, e fico chefiando a associação, liderando a associação. Depois eu faço... aí tem filho, né? Aí a vida muda. Vieram os gêmeos, depois veio a Olívia. Eu cheguei a chefiar a coordenadoria geral das procuradorias regionais, então passei a chefiar o interior do estado do Rio. Quantas regionais são? São 13 regionais. 13? O estado do Rio são 92 municípios, né? É. E aí a procuradoria sempre dividiu por regiões, diferente da defensoria do Ministério Público, que cada comarca tem um profissional. Né? A gente tem menos... regiões que comarca. Não, tem menos procuradores do que, por exemplo, o Ministério Público deve ter 900 membros, a Defensoria 800 e a Procuradoria 300. Então a gente divide por região. Então essa região de Campos que eu atuei cuidava de 5 comarcas, a de Itaperuna cuidava de 13 comarcas. E aí a gente divide por região e eu passei a chefiar. Foi um momento muito legal também de conhecer bastante o interior do estado, de visitar, ver a dificuldade do interior. E no interior a advocacia é mais gostosa para aquilo que eu falava antes, né? Você acaba tendo uma relevância maior, porque você é o procurador daquela região, ou o defensor, o promotor, o juiz. E aí a própria condução das audiências, a relação com o judiciário é uma relação mais fraternal, porque estão todos ali na mesma situação, né? Longe da capital e vivendo uma experiência diferente. Mas normalmente quem fica no interior é mais início de carreira? Ou tem gente então, na minha gestão, não sei se já estou me antecipando, a gente fez um movimento de desinteriorização por conta do avanço do processo eletrônico. Naquele período da pandemia, especialmente, as instituições cresceram muito no processo digital, né? Na virtualização dos processos, e acabou que a gente sentiu que na Procuradoria da Capital a gente tinha departamentos que cuidavam de uma maneira mais racional e uniformizada determinadas ações, determinados tipos de processos. Entendi. Então a gente passou a trazer esses processos para a capital e trazer também os procuradores do interior para a capital. Porque antes a atribuição era por região e vara daquela região. Exatamente. Isso. Agora está por matéria, eventualmente. Agora a gente trouxe tudo que é massa para a capital, tudo que tem núcleo na capital de atuação estratégica, um contencioso mais racionalizado. A gente trouxe todas essas matérias para a capital. Então, o interior a gente tem parte da execução fiscal, inventário, que é uma demanda até da OAB, né, porque movimenta muito a advocacia no interior, precisa de atendimento, parcelamento de débitos, essas coisas. E os processos mais específicos da região. Ações civis públicas discutindo questões da região. Tudo que é inerente ao local de atuação a gente preservou no interior. Entendi. E aí a gente tem hoje 2 procuradores por regional, diminuiu de 40 para 20, mais ou menos, grosseiramente falando. É uma carreira pequena, né? E para quem entra, também não tem esse drama de... Todos que entraram do último concurso, todo mundo na capital, né? Todo mundo na capital atuando, grande parte na área fiscal. Que é a maior demanda, imagino. Área fiscal e consultoria nas secretarias de Estado. Entendi. E daí, isso ainda na associação, você estava falando que você estava rodando no interior, conheceu muita gente, e depois da associação... Aí eu chefiei no governo Witzel o interior, e aí antes do governo Witzel, perdão, já era o governo Pezão. Quando acaba o governo Pezão, eu saio e vou para a área de pessoal. E aí, quando gira o governo Witzel,
O Flávio volta a assumir a chefia da Judicial, da Serviços Públicos, eu volto a ser assistente dele, até que o impeachment do governador, assume o vice, Cláudio Castro, e 2 meses depois me convida para assumir o cargo de procurador-geral. Eu saio da Judicial e vou chefiar a carreira para a qual eu fiz concurso. E como é que foi esse convite? Como é que chegou até seu nome? Então, eu conheci algumas pessoas do staff do governador, de outros lugares, e o governador sinalizou que queria conversar comigo, com o Flávio, para essas pessoas. E o Flávio, naquele momento, não podia atender, acho que era o nome mais cotado e maior e indicado para aquela missão. O Flávio, por outras razões, não podia assumir e recomenda o meu nome, sugere o meu nome. Essas 2 pessoas que eu conhecia estavam lá no gabinete do governador, validam o meu nome, me apresentam ao governador e então o governador faz o convite, eu assumo a procuradoria. Eu não conhecia, eu não tinha qualquer relação com o governador. O governador Cláudio Castro, quando assume o governo do Rio, quando é eleito com o Witzel, ele era um vereador de primeiro mandato, tinha 2 anos na Câmara, e vai ser vice-governador. Então eu não o conhecia. Começo a ouvir falar dele quando começam os rumores de que o governador seria afastado e tudo mais. E tive uma ótima relação com ele, uma ótima empatia, sempre muito cordial, muito respeitoso comigo. Me ajudou muito a construir o meu projeto de gestão na PGE. Eu não tive nenhum problema com o governador, só uma relação profícua, de muita entrega, de muita dedicação. E acho que a gente conseguiu construir. Uma relação duradoura, né? Sim, espero que sim. Não, eu digo, mas mesmo objetivamente esses 3 anos e 2 meses, sim, não é sim, comum, né? Sim, não. Tanto tempo na frente. Eu logo quando eu assumi, tem uma galeria dos ex-procuradores gerais com as fotos, ali o período que cada um ficou. A média que se fica é mais ou menos 1 ano e meio, 2. A gente tem 2 casos emblemáticos que fugiram da regra. O primeiro é o Francesco Conte, falecido recentemente, que ficou no total aí uns 5 anos e meio. Ele chegou a ser chefe da Casa Civil também. E a Lúcia Alegre Maras Tavares, que é um ícone da nossa procuradoria, primeira e única mulher a assumir a gestão da procuradoria. Foi também presidente da nossa associação, até então era a primeira mulher. Hoje já temos a segunda e possivelmente uma terceira na próxima. A Lúcia Alegre ficou quase 10 anos, né? Ficou 9 anos e 11 meses. Não ficou 10 anos porque teve que fazer uma cirurgia. E aí o governador Pezão iria trocar e trocou pelo nosso amigo Leonardo Spínola. Ô, Bruno, imagino que esse tempo na frente da PGE tenha sido um momento assim, de maior aprendizado, né? Na carreira. Com certeza, disparado. Não só jurídico, né? Todos disparado, os aspectos. Disparado. Quando você assumiu, você falou que você tinha um plano de gestão. Né? O que você imaginava de ser feito? O que efetivamente você conseguiu fazer, que te realizou? E o que apareceu no meio desse plano de gestão? Deve ser muitos planos surpresas. Né? Assim, eu conheço a Procuradoria a fundo, né? São 19 anos de dedicação à instituição, conheço todo mundo, me relaciono super bem com todo mundo. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho 300 amigos dos que estão na ativa, além dos inativos, são muito queridos. E eu vivi intensamente as dores e as delícias de ser procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro nesse momento. Então, quando a gente assume um governador afastado, uma crise política grande, sem muita perspectiva de recursos financeiros para terminar o ano, eu assumi em setembro de 2020. Como é que a gente arruma os recursos financeiros para terminar o ano? Com muito trabalho. Ameaçado de sair do regime de recuperação fiscal, tendo no horizonte a concessão do saneamento. Então, eu montei minha equipe em 48 horas, mais de 70 cargos em comissão, na estrutura da casa e nas chefias das assessorias jurídicas das secretarias. Que ficam no prédio da PGE? Não. Ficam espalhadas pelas secretarias. Entendi. E eu tinha uma visão muito clara do que
do que eu queria fazer, do que eu achava que era importante que o líder da instituição fizesse, que era cuidar das pessoas. O jurídico, a gente é pago para isso, a gente faz concurso para isso, a gente é preparado para isso. E a Procuradoria tem uma linda história de entregas jurídicas para o Estado e para a sociedade, em todos os aspectos. E eu achava que naquele momento do pós-pandemia, principalmente, era importantíssimo focar nas pessoas. Desde da recepção até a copeira que serviu o gabinete. A Procuradoria, antes de eu entrar, criou um laboratório da inovação, chama PG Inova. E esse laboratório da inovação fez uma pesquisa de clima antes da pandemia. E o resultado era assustador. Assim, o resultado foi que o servidor médio da Procuradoria, antes da pandemia, ele se sentia desvalorizado, desconectado, sem senso de pertencimento, ansioso, sem garantia, sem segurança. O cara não gostava de estar ali. Fora isso, tá ótimo. Né? Tirando tá ruim, tá bom. O cara não gostava de estar ali. Até apelidaram o servidor médio de Serafina, que em grande medida tinham mais mulheres do que homens respondendo à pesquisa. E eu li essa pesquisa um mês antes de eu entrar. E eu fui chamado, a primeira coisa que eu fui ler foi a pesquisa de novo, para relembrar. E, a gente tem que fazer alguma coisa para essas pessoas, não é possível. Porque numa instituição, metade das pessoas, ou a média das pessoas, se senta assim. E essa pesquisa foi um norte, assim, eu até brinquei com o pessoal, na primeira reunião de gestão, ainda virtual, a gente tem que fazer alguma coisa para resgatar a Serafina. E aí virou o projeto Resgate de Serafina. E aí eu imediatamente criei um laboratório. Eu queria ter criado o laboratório da felicidade. Só que na pandemia, não dava. Se eu criasse o laboratório da felicidade, ia naufragar em uma semana. E aí a gente deu um nome pomposo, muito propício e típico do meio jurídico, o Laboratório da Qualidade de Vida do Ambiente do Trabalho. E esse laboratório passou a ser um lugar de acolhimento, era uma rede secreta no Instagram, só para quem é da Procuradoria. E a gente passou ali, naquele momento, a oferecer uma rede... todo mundo trabalhando remoto? Isso no auge da Estava pandemia? todo mundo remoto. Era o segundo pico da pandemia, segundo lockdown. Uhum. E a gente começou a oferecer atividades externas, lúdicas, sem falar de direito. Era um momento de conexão, que as pessoas falavam das suas dificuldades, como no home office, como que cuidar das crianças e trabalhar, como é que mexe como é que lida com o processo digital, o SEI, que era o sistema que a gente usava, enfim. E aí começamos a oferecer, trouxemos a Renata Capucci, falou da mulher do mercado de trabalho, a gente trouxe um cara que era do marketing da Disney, trouxe pessoas que falam de felicidade, e começamos a oferecer rodas de conversa sobre samba, sobre política, sobre livro. Tudo remoto? Tudo remoto, sem gastar R$1. E aí, pessoal? O pessoal aderiu, comprou a ideia, o laboratório ganhou de presente 30 voluntários, e a gente passou, quem quisesse escrever sobre samba, escrevia sobre samba, quem quisesse escrever sobre religião, falava de religião, quem quisesse escrever sobre arte, falava de arte, e organizava eventos. Então, cada um começou na sua área de interesse a se doar para o coletivo. Então, as pessoas passaram a se desenvolver no ambiente do trabalho, na instituição que trabalha, os seus dons, as suas qualidades, e a oferecer isso para o nosso público interno. Isso gerou uma conexão enorme entre as pessoas passaram a se conhecer mais, a dar mais valor, a entender os problemas uns dos outros. E foi muito impactante quando a gente criou, e aí já estava a pandemia se dissipando, a gente criou duas comissões importantíssimas, que foram as comissões de igualdade de gênero e a comissão antirracista, que foram duas comissões muito importantes para justamente dar lugar de fala
para grupos que não tinham espaço para falar dos seus problemas, para reivindicar direitos, alertar, chamar atenção. E essas 3 iniciativas, o Laboratório da Qualidade de Vida, a Comissão de Gênero e a Comissão Racial, que visava discutir o racismo estrutural internamente. E isso foi muito disruptivo, porque passou a, como eu disse, a dar voz e estrutura para as pessoas debaterem temas importantíssimos da nossa sociedade. Aí a gente entrou numa jornada que não tem volta. Eu passei a ser uma pessoa completamente melhor, diferente, e passei a me conhecer mais, a me interessar sobre a dor do outro. Isso me chama muita atenção. E aí, nesse caminho todo, a gente foi naturalmente cuidando das pessoas, porque a gente cuidava das dores das pessoas. E aí eu fiz uma parceria com a Firjan e SESI, na pandemia ainda, que oferecia gratuitamente para todo mundo acompanhamento nutricional, acompanhamento de atividade física online e psicólogo. Clamor por um acompanhamento psicológico e uma rede de apoio psicológico era fundamental. A gente não sabia que a gente precisava tanto. A pandemia deu uma escancarada. E a Serafina ficou bem depois? A Serafina... Teve uma nova pesquisa? Teve. A Serafina voou. Outra pessoa. Legal dizer isso, né? Porque são os projetos que não aparecem para fora. Não, outra pessoa. Que não tem nenhuma pretensão política externa, mas que geram frutos para dentro, né? Cuidar da instituição. Exatamente. E aí, nessa perspectiva do mental, passei por algumas situações que me marcaram muito, né? A primeira delas é que logo quando a gente inaugurou o Laboratório da Qualidade de Vida, tinha uma servidora nossa, muito humilde, cargo em comissão, que ela estava escondida na pandemia no interior, escondida do ex-marido, 3 filhos, uma autista. O ex-marido dela batia nela e nas crianças, e ele tinha sido preso. E naquela semana ela soube que ele estava solto e ele tinha meio que descoberto a região que ela morava. No interior, né? Tem um bar, uma praça, uma padaria. E ele começou a visitar esses estabelecimentos, dizer que estava à procura dela, que ia matar ela. E essa menina manda uma mensagem para os voluntários do laboratório, tarde da noite, 11h30 da noite, chorando, dizendo que ia morrer, que o cara ia matar ela e as crianças. E eu sou contactado meia-noite e eu ligo para o chefe da polícia, então chefe da polícia do Rio, secretário-chefe da polícia, passo a situação para ele e ele fica sensibilizado, montam uma operação e prendem um camarada de novo, conseguem uma medida protetiva, prendem ele. E no dia seguinte, em 24 horas prendeu o rapaz. No dia seguinte eu recebo um áudio dessa menina, que ela manda agradecendo, que é de partir o coração. Então esse foi um primeiro choque assim, imediato de como a vida das pessoas é difícil e diferente da nossa. Né? Nós estamos nos cargos do ápice da pirâmide hierárquica do funcionalismo público. Você vê que a vida das pessoas é muito difícil, né? Que a gente realmente tem um privilégio de estar ocupando essas posições. E se a gente está ocupando essas posições, alguma coisa a gente tem que fazer por essas pessoas. Então esse foi o primeiro marco. O segundo, a gente perdeu tragicamente um estagiário que se suicidou, também no interior do estado. E aí a gente já tinha no laboratório, foi muito trágico, foi uma comoção. Eu pedi para fazerem uma intervenção, que é o que se faz quando tem um evento trágico desse. Os psicólogos vão no departamento, vão ver como é que as pessoas que conviviam com a vítima, para entender, para dar um suporte. E aí quando a nossa equipe foi fazer uma ação lá, ela voltou,
tinha uma psicóloga que estava de voluntária no laboratório. Ela volta, me procura e fala, olha, a gente tem mais 7 possíveis clientes ou candidatos tem um nome técnico que eu não vou me lembrar agora. Tem 7 profissionais na procuradoria que podem cometer suicídio a qualquer momento. E isso para mim foi um baque. O que a gente faz para reverter? Como é que você reverte? Como se tivesse 7 vidas na tua mão. O que você vai fazer para salvar? E aí a gente começou a estruturar um trabalho de campo, a atender essas pessoas. E eu convidei essa psicóloga, que era uma psicóloga especializada em combater o suicídio na Polícia Militar, premiada. E eu chamo ela, a gente monta um grupo de apoio para essas pessoas. Eu passei a receber alguns desses profissionais sem falar do assunto. Pô, vem tomar um café com o procurador-geral. E o curioso é que o que eles me relatavam de dor, ou eu já tinha passado, ou alguém próximo a mim já tinha passado. E é impressionante como as dores são as mesmas das pessoas que convivem socialmente num determinado espaço e tempo. E quando eu falava para ele, pô, passei por uma situação igual. Passei exatamente o que você está falando. Pô, o cara tinha perdi meu pai. Pô, também perdi meu pai, entrei numa depressão profunda. Pô, você também. E aí, a partir daí, a gente conseguiu se conectar com essas pessoas e graças ao nosso trabalho, e graças a Deus principalmente, a gente conseguiu evitar outros fatos trágicos. E aí a gente criou na PGE o Núcleo de Saúde Mental, para exatamente, a partir de uma pesquisa de campo, 200 profissionais manifestaram quase que um clamor, um pedido de socorro para ter acompanhamento psicológico. E hoje a Procuradoria tem na sua sede um núcleo de saúde mental com 4 psicólogos para atender a nossa população, a nossa comunidade, melhor dizendo. Fazem atendimentos emergenciais, crise de ansiedade, alguma coisa pontual. E as psicólogas lançaram um projeto super legal que é o Olá, Como Vai? Para quem se aposenta. Depois de um tempo se aposentou, elas ligam, pô, como é que você está? O que você está fazendo? Pô, vem aqui, toma um café. E o outro, que é super legal, tem uma conexão, uma interseccionalidade com o trabalho da Comissão de Gênero, que é um suporte para as mães quando retornam da licença maternidade. Como é que é esse trabalho? Como é que você está? Um apoio, né? Então foram iniciativas voltadas, nada de jurídico, sim, voltadas para as pessoas, tentar humanizar a gestão e a instituição. Pô, isso é um legado e tanto, hein, Bruno? Mas enquanto isso, eu imagino que um monte de bomba explodindo. Não deixaram de explodir. E aí... Não deixaram de explodir. Outro contributo que eu acho que foi muito importante, e eu até agradeço, né? Acho que todo mundo tem que agradecer, é a questão lá do Museu do Karma, né? Foi um golaço. Quando você assumiu, já tinha, as obras tinham encerrado? Não. 2015, o Estado do Rio de Janeiro passou por uma grave crise fiscal e era preciso reduzir gasto. Então, o Convento do Carmo, que foi um dos primeiros prédios históricos do país, abrigou a família real, abrigou a rainha de Portugal, do Brasil e do Algarve, a Dona Maria I, rainha para uns a louca, eu prefiro chamar de a piedosa. Ela morre e é velada no Convento do Carmo. Então, um prédio histórico. A PGE tinha acabado de retomar o prédio que estava ocupado irregularmente, para o patrimônio estadual. E vem a crise fiscal, o Estado não tinha dinheiro para reformar o prédio estava quase caindo em ruínas. Aí, então, a Procuradora-Geral Lucialéia Guimarães Tavares, a nossa rainha, ela pede ao então governador
para que a PGE assuma a gestão patrimonial e arque com as obras do prédio. E aí o governador autoriza, a PGE faz uma licitação, contrata uma empresa especializada em obra de restauro e se inicia ali um processo longo de jornada de obra, de restauro, de obra pesada e muito específica, porque é um patrimônio tombado, não se pode botar abaixo e subir de novo. Essa obra passa pela gestão da Lúcia Leia, do Leonardo Spínola, do Rodrigo Zambão, do Cláudio, do Marcelo Lopes, do Reinaldo. E eu assumo em 2020 a obra parada por conta da pandemia. A PGE tinha perdido um pouco de interlocução com a empresa por várias questões, e aí eu retomo, chamo a empresa e começo a implementar uma rotina de acompanhamento da obra fora do usual, porque eu queria inaugurar o Convento do Carmo na minha gestão, e a gente consegue estabelecer alguns acordos com a empresa, uns débitos estavam em aberto, a empresa reconhece a sua parcela de responsabilidade, a gente consegue avançar e termina a obra. E é uma obra super legal porque a PGE conseguiu entrar, e aí já entrando na pauta ESG, tão falada pauta ESG, e se comunicar muito com a sociedade através de ações culturais. Então lá no Convento do Carmo a gente criou uma galeria de arte, já fez 4 exposições, espetaculares as exposições, a custo zero. A PGE só gastou com seguro, transporte e montagem. Os artistas, ou eram artistas que doaram as obras, quer dizer, melhor, emprestaram as obras para a exposição. A primeira exposição contou com Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, Vicky Muniz, Wallace Pato e vários outros jovens artistas que ainda não explodiram, mas que estão na iminência de explodir. Em frente à Galeria de Arte tem um bistrô do Sesc, charmoso bistrô, super gostoso. No pavimento de cima, a gente tem algumas salas de leitura, tem um gabinete do Procurador-Geral, tem uma biblioteca linda, maravilhosa, da Lúcia Miguel e do Otávio Tarquínio, que eram 2 literatos, críticos de cinema, doaram, o filho deles doou para a PGE, a biblioteca. Então, é uma biblioteca que reproduz o escritório deles, que é uma doação com encargo. Então, vale muito a visita. E tem a sala onde morou Dona Maria I, que a gente quis fazer uma reconstrução da sala, do quarto dela, mas como não há registro histórico, o IFAM não permitiu que a gente fizesse. Mas não tem problema nenhum, a gente usa o espaço para fazer evento. Então a gente lançou um evento que chama Quintas do Carmo, que é um evento que acontece de uma a 2 vezes por mês, às quintas-feiras. A gente recebe músico, a gente recebe artistas, autores de livro, filósofos. Tem uma pegada muito cultural. Na época da Copa do Mundo, a gente recebeu o Ricardo Rocha, nosso capitão do Tetra, e o Juan, zagueiro. Enfim, recebemos várias pessoas, críticos de cinema, da política. É um espaço não jurídico. De vez em quando a gente faz uma coisinha jurídica porque é do nosso métier, mas é um espaço super legal de debate, de fomento à cultura, à arte, ao desenvolvimento social. E na parte de cima a gente tem as salas de aula da nossa Escola Superior de Advocacia Pública. Dá para fazer uma sala grande para 300 alunos ou 5 salas de 60. Paredes especiais, flexíveis, que fecham. E tem a biblioteca da PGE, que é uma biblioteca espetacular, com mais de 80 mil títulos. Bibliotecas específicas, né, que a gente chama, todas doadas, do Diogo Lobo, do
do Ricardo Lobo Torres, do Diogo de Figueiredo Moreira Neto, do Letácio Jansen, enfim, tem várias bibliotecas especiais. E é um ambiente assim, que ficou, na minha gestão, muito marcado justamente por essa retomada da Procuradoria do pós-pandemia. A gente... tudo no Rio acaba em samba, né? A gente gosta de fazer, de se reunir, de festejar, de celebrar a vida. E esse momento pós-pandêmico foi um momento que precisava tirar um pouco mais das pessoas, do lado humano, e tentar se conectar mais, trazer as pessoas de volta para o convívio. Eu pedi ao prefeito sugerir ao prefeito que homenageasse a advocacia privada e a advocacia pública e desse aquela praça que fica em frente ao Paço Imperial, mas contígua ao convento, que batizasse a praça com o nome do talvez nosso maior ícone da advocacia pública e privada, o Eduardo Seabra Fagundes, que foi presidente do Conselho Federal da OAB e procurador-geral do Estado, e foi um símbolo, talvez, da redemocratização do país. E a praça, então, foi batizada Praça Procurador-Geral Eduardo Seabra Fagundes. E lá nessa praça, a gente, de vez em quando, reúne a nossa turma e faz um samba da praça, para justamente celebrar a vida, né? Muito bom. Fico imaginando, Bruno, que você estava ali na Cândido, naquela biblioteca, tantos dias, né? Pensando quando a vida ia andar. Quando é que você imaginou que logo do lado ali você ia realizar tudo? Exatamente. Eu estudei. E curioso, Zé, que eu fiz escritório modelo da faculdade no Convento do Carmo, lá no prédio onde Dona Maria. E eu conhecia muito pouco do prédio, passei a conhecer o prédio muito mais depois. E para mim tem repleto de significados, assim, a retomada, a entrega do prédio. Virou um símbolo da minha gestão, porque a gente movimentou bastante ali. E o legal é que são eventos, né, universais, gratuitos, de acesso a todos. Foi uma experiência incrível. E nas pautas jurídicas, que eu acho que é importante dizer, a gente teve atuações muito importantes para o Estado, né? A PGE, para quem não sabe, ela funciona como um escritório de advocacia do Estado, tem uma atuação muito importante no contencioso, em defesa do Estado, às vezes no polo ativo, mas, em linhas gerais, muito na defesa do Estado. A gente atua cobrando os impostos, atua nessa parte de consultoria das secretarias de Estado, que é um papel fundamental, que a PGE vem ocupando e vem expandindo ao longo do tempo. E, basicamente, na minha gestão, eu escolhi 3 pilares assim, de gestão na atividade fim, né? O primeiro deles diz respeito a prestar o auxílio necessário à modelagem jurídica dos grandes projetos, grandes políticas públicas do Estado. Então, a gente participou ativamente do auxílio à Casa Civil, a equipe do governador na modelagem jurídica da concessão do saneamento. Montei um grupo de trabalho vinculado ao meu gabinete com mais de 20 procuradores multidisciplinares, todos tinham alguma coisa a oferecer. Então tinha visão de economia, visão do direito do trabalho, do contencioso civil, da concessão propriamente dita, administrativistas de renome no cenário nacional. A gente fez um trabalho muito importante para viabilizar a concessão do saneamento, que é a grande marca do governo Cláudio Castro. Igualmente, a gente participou da modelagem da concessão do Maracanã, que foi ontem autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai ser promovida aí nos próximos dias, e diversas outras políticas públicas de impacto para a sociedade. Então, esse era um pilar importante. O outro pilar significativo foi o incremento tanto de sistema quanto de perfil e de pessoal na área fiscal. Eu tive o cuidado de dar uma repaginada na atuação da PGE na área fiscal. Justamente, você perguntou no início como é que vive sem dinheiro, né? Como é que faz, como é que recupera o dinheiro. A atuação na recuperação de ativos foi muito significativa
na dívida ativa. Isso então, é um grande gargalo também, é um né? grande gargalo. Mas e como é que a gente recupera isso? Então, tem muito crédito podre na dívida ativa, a verdade é essa. Então, a dívida ativa do Estado tem números assustadores, mas quando você vai classificar o crédito e ver o que você pode recuperar, a margem é muito pequena, mas ainda assim tem muito dinheiro lá. Então, a gente colocou dos 40 procuradores novos, 30 foram para a dívida ativa ou para a área tributária. Na área fiscal recebeu, portanto, 30. A área do consultivo recebeu os outros 10. Então, eu fomentei muito a troca do perfil. Aqueles procuradores novos, cheios de energia, que entraram agora querendo produzir, Então, a gente criou núcleos estratégicos de atuação para buscar justamente os maiores devedores do Estado, forçando eles ou a fazer parcelamento ou efetivamente pagar. E o outro pilar da gestão, vou chegar no que você perguntou, se é tudo jurídico, né? Se é tudo judicial. O outro pilar da gestão foi muito enfático nos métodos alternativos de solução de controvérsia. A gente tentou buscar uma mudança cultural da própria atuação da Procuradoria, né? Saindo daquele papel de meramente adversarial para uma advocacia negocial e muito mais colaborativa. Então, nesse ambiente de cooperação, a gente celebrou acordos de cooperação técnica com todas as instituições do sistema de justiça, visando incrementar o diálogo e estabelecer rotinas próprias para a formulação de acordos. Então, a gente buscou, tanto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas, estruturar as nossas instituições para uma pauta comum, que era de solucionar grandes impasses e pequenos impasses. Então, nessa nova procuradoria que foi criada, a Procuradoria de Métodos Adequados de Soluções de Controvérsias e Direitos Humanos, a gente tem lá 2 câmaras administrativas. Uma Câmara Administrativa de Solução de Litígios da Saúde, que foi criada lá atrás, já tem 217 mil atendimentos, uma parceria com a Defensoria, com a Procuradoria do Município, com as 2 secretarias de saúde, né? Estado e município. Já atendeu, como eu disse, mais de 217 mil pessoas e celebrou mais de 160 mil acordos. São 160 mil acordos a menos na estrutura do Poder Judiciário. Sim. E a outra Câmara, que é uma Câmara que foi criada na gestão do Leonardo Spíndola, lá em 2017 para 2018, e que eu tive o prazer e a sorte de já tê-la concebida, fomentar muito o seu papel e o seu empenho para recuperar ativos, para evitar que o Estado gastasse mais do que deveria, oferecendo vantajosidade econômica para os acordos e, principalmente, ajudando na administração da justiça, exercendo um papel de função essencial à justiça, que pela Constituição é conferido à PGE. Então, a gente auxilia o Poder Judiciário na liquidação de sentença, nas ações coletivas gigantescas, ajuizadas pela Defensoria, muitas vezes, ou por sindicatos, que às vezes é fácil você chegar no título judicial, sim, mas é muito difícil a satisfação. Teve um caso que é emblemático, que a gente fez com um acordo com o sindicato dos professores da rede estadual de ensino, todos os beneficiários aposentados, muitos com 85, 90 anos, e Estado e sindicato ficavam aí discutindo questões de execução, quando é que começa a contar juros, qual a taxa que se aplica, as questões que não iam acabar nunca, e talvez essas pessoas jamais vissem em vida a cor desse dinheiro. E eu propus um acordo para o sindicato, para a gente esquecer a discussão jurídica, focar no que era importante. A gente reduziu para o Estado 100 milhões de reais e satisfez o crédito de todos aqueles 10 mil aposentados às vésperas do Natal de 2021. Foi um marco muito significativo. E a par disso, a gente tem feito com o Poder Judiciário nos últimos
2 anos, 1 ano e meio, alguns planos de negociação para resolver questões pontuais também desses acervos de massa que assolam o Poder Judiciário, assolam a nossa sociedade, a Defensoria, a Advocacia, a Procuradoria. Todo mundo sai perdendo com esse volume exagerado de processos que a gente tem. E esses planos de negociação são mecanismos muito fortes, muito eficazes para a gente deixar de discutir questões pequenas inerentes à execução, que muitas vezes a pessoa quer ganhar mais R$500, R$1.000, o advogado quer ganhar mais honorários, a procuradoria quer evitar um prejuízo de uma ordem pequena de grandeza, e a gente passou a estabelecer parâmetros fixos, muitas conversas com juízes de fazenda, para a gente deixar de discutir aquilo que já estava pacificado, mas também que a gente tivesse, como advogados públicos, a legitimidade para falar aquilo ou defender aquelas teses que para o Estado eram realmente importantes. Então você recupera ativo e deixa de gastar também. Exatamente. Então pronto, você faz a vida das pessoas andarem. Exatamente. Ô Bruno, depois de tanta coisa, tanto tempo, 19 anos, né? De procuradoria. 19 anos de procuradoria. Entrou com 5 anos. Quais são os seus projetos daqui para frente? Dentro da procuradoria, fora dela? Zé, o meu projeto é tirar um pouquinho de férias, deixando a barba aqui por fazer. Ela insiste em não crescer, mas o meu projeto agora é descansar um pouquinho. Esse é meu último compromisso profissional do ano. Mas eu tenho alguns projetos, assim, eu acho que é muito claro para mim que eu tenho que trabalhar com consensualismo, com mediação. Acho que tem muito a oferecer, tanto para o Estado quanto para a minha instituição nessa perspectiva. A Procuradoria a gente pode advogar, né? Tem esse benefício de poder advogar. Eu acho que talvez explorar um pouquinho desse lado também. E fiquei muito impressionado, assim, muito impactado como eu me encontrei exercendo alguns papéis na gestão da PGE. Então, a pauta voltada do ESG, focada no social, para mim, me chama muita atenção. E eu acho que nesse período de férias eu vou conseguir tentar usar um pouquinho do ócio criativo para botar uma coisa no papel e me preparar para o que há de vir. Bom, Bruno, muito obrigado, amigo, por ter doado quase um dia inteiro das suas férias aqui pra gente. Imagina, para mim foi uma alegria. Uma alegria. Muito sucesso aí, irmão. Que Deus te abençoe nos próximos passos. A todos nós. Curte essas férias. Obrigado. Obrigado. Esse foi Bruno do Bem, primeira pessoa. Até a próxima. Obrigado.